Alegria, salve, salve, família Seente! Que delícia você aqui com a gente. Espero que você goste desse vídeo. Para isso, assista até o final, tá? Você vai gostar do que a gente vai falar e a gente vai refletir juntos para que nós todos possamos aprender. Nós vamos falar sobre as mães. Oi, Ivana, minha mãe. Tudo bem? Oi, minha filha, tudo bem? Uma boa noite para todos, para o William também, que está aí assistindo. E o William está meio dodói hoje, mas tudo bem, já deve ter recebido o carinho da Andréia e já deve estar melhor, né? Então, mas assim, Dia das Mães, eita, que dia bom, né? O dia que todo mundo procura ficar junto com a mãe, manda mensagem, telefona. Tem um monte de filho que mora muito longe, mas aí tem computador, liga o vídeo, manda o correio trazer alguma coisa, e assim, né? Dia das Mães, que beleza, né? Então, Andréia, vamos começar falando sobre as mães, que você é mãe também. Então, você pode começar a falar sobre as mães. Eu só queria me meter um instante entre vocês. Eu sei que eu não sou mãe, né? Eu não sou mãe, né? Mas eu gostaria de puxar dois assuntos com vocês para que vocês possam discorrer. Hoje o vídeo é praticamente com vocês. Aliás, parabéns pelo Dia das Mães. Eu tive a honra e o prazer de estar com vocês em mais um Dia das Mães. Eu sou muito feliz por isso, com vocês e com a minha mãe, que no vídeo sobre amizade a gente falou, né, André? É minha melhor amiga também, e se eu não falo eu apanho, né? Então, mas eu queria que vocês puxassem duas situações aí, uma muito importante, que é a das mamães que já partiram para o plano espiritual, e a importância delas, independente de qualquer coisa, porque, afinal de contas, nós estamos aqui conversando sobre a espiritualidade. E a segunda é a importância de vocês duas serem mães de tantos filhos de fé, ou seja, mães de santo, né? Na visão da Umbanda antiga, mas eu acho que era legal a gente falar um pouquinho sobre isso. E, para terminar a minha participação aqui, bem modesta, esse é um dos feriados, ou uma das comemorações, que no plano espiritual também acontece, segundo nos contam os bons espíritos, tá? Então, é muito importante que todos aí fiquem cientes de que as mamães lá no plano espiritual também comemoram, tá? Provavelmente tem almoço com seus filhos, aqueles que já estão por lá. Quando não estão por lá, estão por aqui, elas vêm nos visitar, a gente sabe disso, sente a presença delas, e por aí afora. Já dei a minha humilde contribuição de pai nesse Dia das Mães. É isso aí. O Dia das Mães é o dia da gente voltar para o início, né? A gente lembra do início da nossa vida, a gente lembra do carinho, da família, a gente lembra da onde a gente foi criado, como a gente foi criado, e principalmente do desvelo, né, das mães. E sim, no plano espiritual, nessa data, é feito comemorações, né, pelo menos no plano espiritual, no que abrange aqui mais perto da próximo à crosta, né, nas camadas mais perto da nossa crosta aqui da Terra. E aonde ainda a família tem o mesmo sentido que tem a família aqui na Terra. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você vai evoluindo, o sentido de família vai se ampliando cada vez mais para toda a humanidade, como uma família. Você não perde os laços, muito pelo contrário, eles se intensificam cada vez mais. Não é isso, mãe? Não é isso? É verdade, porque, veja, aí tem pessoas que podem dizer, mas olha, nessa encarnação eu sou a mãe da Andréia, mas nas outras encarnações eu não fui mãe da Andréia, eu fui o quê? E agora, como é que eu vou sentir isso quando eu estiver do outro lado? Eu vou sentir que eu sou mãe da Andréia, mas aí eu sei que, com o tempo, eu vou me recordar das outras vidas, das vidas passadas, tudo. Aí eu vou ver que a Andréia não era minha filha, que a Andréia foi minha irmã, foi minha tia, minha comadre, foi homem, porque pode acontecer, de acordo com a necessidade
do espírito que tiver de aprendizado, ele pode vir como homem, porque o espírito não tem sexo. O espírito vem para a Terra com sexo para ter o aprendizado. Porque, como mulher, ele passa por um processo pela sociedade, pela parte genética, e o homem da mesma maneira, pela sociedade, pela parte genética. E tudo isso, quer dizer, como é que fica, né, no plano espiritual? Agora, eu tenho uma experiência minha própria. A minha mãe, que ainda agora no Dia das Mães eu falei com ela, minha mãe está desencarnada há muitos anos. Ela faleceu em 2013. Eu falei, mas eu não sei se eu posso chamar você de mãe. Agora você está mais nova, você está mais bonita, você não está aquela velhinha enrugada que você, quando você saiu daqui, você saiu uma velhinha enrugada, com o cabelinho branquinho, que todo mundo gostava, que era a vovó. E agora, hein? Eu vou chamar você de quê? De Elvira? Do quê? Aí eu senti que ela ria, eu senti comigo, né? Ela dizia, não, sou sua mãe. Sou sua mãe. Ou seja, como ainda ela está muito próxima da gente, ela ainda sente aquele mesmo carinho de mãe pela filha, pelos netos, por tudo. Ela está sempre próxima. Depois, quando a Andréia veio para cá, para minha casa, que a gente fez o almoço juntas, porque a Andréia foi a única filha que conseguiu vir, mora aqui em Peruíbe, e ela estava aqui. As outras foi só por telefone, né? Não poderiam estar aqui. E a Andréia sentiu, mãe, a avó está aqui, ó, ela está aqui do meu lado, a tia. Aí ficou conversando, nós sentimos isso, porque a gente, com a mediunidade e com essa afinidade com o espírito que a gente tem com ela, é muita afinidade. Então, a gente sente, a gente consegue conversar, a gente consegue receber mensagem. O meu pai também estava presente, e o meu pai, eu lembrei bem que quando ele estava vivo, que também meu pai também já está do outro lado, junto com a minha mãe, e junto com meu irmão também, e ele mandava sempre para nós, as mulheres que almoçavam todas na casa da minha mãe e do meu pai, ele mandava flores para todas as mães, as minhas primas, filha, tudo, recebia flores. Aí ele falou para mim, olha, receba as flores que eu estou te dando. Então, ele mandou também flores para mim, mandou para a Andréia, e falou, né, comigo, falou com a Andréia, aliás. A Andréia ouviu mais ele do que eu estava ouvindo mais a minha mãe. Então, a gente teve essa conversa, assim, gostosa, e a gente, por causa da afinidade que a gente tem com ela, com meu pai, meu irmão estava presente, com certeza ele veio, porque a minha mãe tinha uma afinidade imensa com meu irmão. Então, acredito que no plano espiritual eles fizeram uma reunião juntos, né? Porque era muito afim, são espíritos afins. Não importa se era filho, ou que foi em outras encarnações, são espíritos afins. Na realidade, eu acredito que esse espírito mãe fica gravado. Não importa se você vai ter uma outra reencarnação com essa filha ou não, essa afinidade que ficou desta vida presente, ela conserva. Ela vai ficar, mesmo que nós desencarnamos, eu, Andréia, todo mundo desencarna e se encontra do outro lado, e que depois tomamos outros rumos, a afinidade fica. Eu não acredito que isso desapareça. O que você acha, André? Você pensa também como eu? Eu penso sim, com certeza. É um erro a gente pensar que pelo fato da gente ter muitas vidas, e nós tivemos e teremos outras encarnados, porque a vida continua sempre.
é sempre vida, seja encarnado ou desencarnado. É muito errado a gente pensar que os laços de afinidade se rompem. Isso não existe. O amor, quando ele é verdadeiro, ele permanece. A admiração, o respeito. Então, os laços não se rompem. É um erro para quem pensa assim. É um erro muito grande. Do mesma maneira que tem pais e mães que não foram tão presentes assim na vida dos filhos, aonde não exista tanta afinidade. Não quer dizer que tenha ali um vínculo, mas no plano espiritual nós nos aproximamos daquelas pessoas que nos são muito caras, né? Então, assim, a proximidade, a junção natural é aqueles que realmente têm uma representatividade grande na nossa vida. Muitas vezes é até de alguém que não é parente, consanguíneo, mas é um amigo, né? É um conhecido, pode ser do seu cônjuge ou não, se você tem ou não afinidade com o seu cônjuge. Então, necessariamente, os laços, eles são verdadeiros no plano espiritual. A gente realmente convive com as pessoas que são realmente próximas a nós. E o William tocou num assunto importante, que nós, como sacerdotisas aqui de Umbanda, da casa, nós somos mãe, né, de muitas pessoas. E a gente se sente mãe, ainda mais eu, né, William, como filha de Iemanjá. Sou muito materna mesmo. E nós amamos muitas pessoas. Então, a nossa família só cresce. Quando há amor, gente, a família só cresce. Nunca há o rompimento. Então, Andréa, veja, você tocou num assunto interessante, né? Que eu acho que isso a gente nunca falou. A afinidade que a gente fica com as pessoas que fazem parte do nosso núcleo de atividade espiritual, ou seja, nesse núcleo nosso, da Umbanda, do Espiritismo, nós vamos formando amigos que acabam se agregando como família, porque a convivência é tanta e a afinidade que vai se formando entre nós acaba ampliando a nossa família espiritual. Porque a família carnal, a gente sabe, são os que vêm necessariamente, muitas vezes por karma, né, por necessidade de vir, muitas vezes por amor, não importa, né? A família carnal é aquela que a gente tem. Mas a família espiritual se amplia tanto, porque ao longo da vida você vai tendo contato com outras pessoas que parece que você já tem conhecimento com elas já de longa data, e as pessoas começam a se abrir, a falar com você, a estar sempre próximo. E essas pessoas são afins. E é impossível você deixar de gostar delas. E você desencarna, se você desencarna, você vai estar sempre pensando nela, você vai estar sempre pedindo também aos mentores espirituais por aquelas que ficaram aqui. Então, a família espiritual é uma família gigante, gigante, não tem tamanho. E o amor vai se ampliando, e cada dia mais a gente aprende a amar. A gente aprende a amar aqueles que estão sempre ao nosso lado, aqueles que precisam da gente mais, os mais necessitados, e assim por diante. Então, eu acho que o amor, que esse amor de mãe, esse amor que a gente experimenta quando está aqui na Terra, como mulher, é um amor incondicional. É um amor que a gente tem e que se amplia e vai continuar. Mesmo que a gente venha, se há necessidade de vir como homem, você vai trazer dentro de você esse amor materno. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem homens que têm esse amor materno dentro, pelos seus filhos, pelas pessoas. São homens que sabem se doar. E essa doação vem de desenvolver o amor
talvez até como mulher, em outras encarnações, talvez até como mãe, porque isso fica marcado no espírito. Nós sabemos que o nosso espírito grava tudo, o bom e o ruim. Então, esse amor mãe, ele acho que é uma encarnação maravilhosa, é uma encarnação que a gente deve agradecer, apesar da mulher na sociedade, ela ainda é desvalorizada, ainda ela não tem muita boa colocação, vai, no mercado de trabalho, mas ela como mãe é uma marca registrada no coração da gente que não vai se perder nunca. Eu convivo com um exemplo de uma pessoa que tem um traço materno, eu diria, muito forte, que é o meu marido. Apesar dele ser homem, ter nascido no sexo masculino, ele tem uma alma que tem uma afetividade muito grande. Isso também depende do tipo de missão que a pessoa tem para desenvolver, né? Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E é você, William. Você se sente um pouco mãe, às vezes? Um lado maternal, você sente isso? Sim, eu tenho um pouco disso, sim, e só queria fazer... Eu falei que hoje o vídeo é de vocês duas, como de fato, né? Mas eu gostaria, assim, de falar umas palavras. Não, só queria dizer assim, né? O tio tinha esse hábito, eu tenho esse hábito também. Não estou aqui querendo dizer que eu sou mais bonito, ou nem nada disso, mas as três, né, mulheres da minha vida aqui próximas de mim ganharam flores ontem. Eu tenho esse hábito, aliás, a florzinha que eu dei para tua mãe está lá no fundo, olha lá. Eu sinto, sim, eu sinto. E com certeza isso vem de traços reencarnatórios de outras vidas, pelo que a gente sabe, né, das vidas que passamos aí, as últimas. Eu fui homem, mas com certeza também sabemos que eu já fui mulher, né? E provavelmente fui mãe e tive, e trago isso comigo. Mas eu gostaria de falar umas palavras agora, homenageando grandes mães, né? Que eu quero... Nós estamos... Esse vídeo está indo ao ar 2 dias depois do Dia das Mães de 2025. Mas é um vídeo de Feliz Dia das Mães. Então, eu quero homenagear a vocês duas, em primeiro lugar, que são minhas colegas de trabalho, minhas companheiras super ativas, e graças a Deus eu as tenho do meu lado. Então, Vânia, Andréa, eu acho que a gente tem que homenagear vocês nesse momento, como quero homenagear minha mãe, Dona Elvira, como quero homenagear a nossa eterna mãe, né, que meu pai chamava ela de mãe também, né, que é a tia Elvira, que a mãe da Vânia, que ela tanto comentou agora, como minha avó, que eu comentei no podcast contando a minha vida, a nossa tia Flor, né, também, que é irmã delas, e, enfim, fazer uma homenagem grande aí para todas essas mulheres maravilhosas. A gente não pode esquecer da nossa grande Mãe Santíssima, que é a representação viva, é o espírito vivo de todas as mães. É o amor mais acolhedor que nós temos, que nos abraça aqui na Terra, nesse momento. Lembre-se sempre da nossa Mãe Santíssima. Orem para ela, pedindo para os seus filhos. Mas lembre-se também, mães, superproteger os filhos e apego demais não é amor. Amor muitas vezes se traduz em liberdade e oportunidade de aprender, tá? Amar sempre, querer bem sempre, ajudar sempre que pode, não viver a vida dos filhos. Olha, André, você foi assim brilhante, lembrou bem disso, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo bem ao filho, fazendo todas as suas vontades. A gente vê muito hoje em dia isso, os pais dizerem, eu não tive isso, minha mãe não fez isso, hoje eu faço para os meus filhos. Nem sempre é o ideal, nem sempre a gente tem que ter bom senso. E olha, você tem toda a razão. Se a mãe orar sempre para Maria Santíssima, a mãe abençoada que a gente tem, que abre seus braços para nos cobrir a todos, a gente pode receber intuição do plano maior de como agir com o filho. Se você entrar em oração, eu não sei o que fazer, o meu filho fez determinada coisa e eu estou na dúvida. A oração é o ponto maior
que a gente pode receber intuição, pedindo a Maria Santíssima que abençoe e que ilumine as palavras, que ilumine seus atos, para que a gente haja sempre com bondade para com os filhos, mas com energia também, porque os filhos também precisam de energia. Eles precisam de amor, mas eles precisam também de uma mão forte. É muito importante. Você foi brilhante quando lembrou de Maria Santíssima, porque ela realmente, ela é a nossa mãe maior, né? Agora, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu quero ler uma página para encerrar o nosso vídeo do livro Os Dois Maiores Amores, que até vou fazer um comentáriozinho. Os Dois Maiores Amores, só para a gente lembrar, depois que vocês falarem, a gente lê a mensagem. Os Dois Maiores Amores, o Chico, quando nós fomos para Uberaba, e o Dr. Caio Ramaciotti, que é o presidente do GEM, ia editar esse livro, Os Dois Maiores Amores, o Chico disse que os espíritos que ditaram esse livro para ele, foi que deram o nome, Os Dois Maiores Amores. E sabe quais são? As mães e Jesus. São os dois maiores amores. Eles deram esse nome. Então, o livro Os Dois Maiores Amores, todos os espíritos aqui fizeram mensagens para Jesus, para o Natal e para o Dia das Mães, para as mães. Então, é um livro maravilhoso, é um livro que traz muita coisa, muita mensagem linda. Legal, Vânia, eu acho que vai ser bacana demais você ler essa mensagem, e eu só queria, para não parecer que eu estou puxando sardinha para o meu lado, né, para o nosso lado aqui, estender a homenagem que fiz a todas as mães da família Seente, e você que está nos assistindo e que gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente, você fazendo seus comentários também, que nós sempre colocamos em vídeos respondendo perguntas. Faça com que a gente tenha mais relevância no YouTube. Nos ajude nisso. Aqui embaixo também tem o nosso Pix. Estamos reformando o imóvel para entrarmos no nosso novo endereço e podemos atender as pessoas com mais qualidade. E também temos aqui embaixo os livros já publicados aqui do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Os 3 livros de Antônio de Pádua Neves e também o livro do Adenildo Araújo. Então, tudo isso aqui no link, junto com a nossa comunidade. Você pode acessar, clicar no link, e a gente permite que você faça parte e venha conversar sobre espiritualidade, que é uma coisa muito importante. A reflexão do dia hoje vai ser, então, a leitura de uma mensagem do livro Os Dois Maiores Amores. Olha. Pois é, então essa é a capa, William Andréa. É muito lindo esse livro, e eu vou ler para vocês uma mensagem assinada pela Meimei. Vocês sabem que a Meimei é um espírito doce, muito, muito suave. Ela escreveu: Página de amor. Mãezinha querida, volto hoje a buscar-te. Quisera trazer-te flores que te mostrassem toda a extensão do meu afeto. Mas, acima de tudo, venho agradecer-te o dilúvio das pétalas de amor com que me alentaste a vida. Desejar oferecer-te as pérolas mais lindas do mundo, significando gratidão. Entretanto, penso no tesouro de lágrimas que a minha experiência te custou e devo rejubilar-me com o privilégio de fitar-te simplesmente. Sei agora quanto te doeram os meus anseios de liberdade. Ouvi conceitos diversos, induzindo-me à independência, e acreditei um dia que a desvinculação se baseasse na necessidade de romper com todas as forças que me estruturaram a existência. E, porque ninguém me quis tanto quanto me queres, concentrei sobre ti
os meus impulsos de agressividade inconsciente. Sonhei com a emancipação, ignorando como escolher os meios de conquistá-la, e acusei-te. Disse-te que aspirava a caminhar com a minha própria autenticidade. Aleguei que me prendias, que o teu apego me torturava e que o mundo me fizera livre. Ouviste-me em silêncio e, enquanto as minhas frases contundentes te afligiam, rogavas a Deus que me abençoasse ante os novos caminhos. Esqueci-me de que precisavas amar-me quase até a loucura para suportar-me por tanto tempo nos próprios braços, dia por dia, com abnegação e renúncia, até que eu pudesse adquirir a liberdade que hoje desfruto, até mesmo para ferir-te. Tudo esqueci. No entanto, o mundo por onde andei me ensinou a perceber o quanto me amas. Nada vi na terra que se parecesse contigo, que te alquebraste alegremente, a fim de que eu vivesse, e que te apagaste de modo a cercar-me constantemente de luz. Hoje, volto a ver-te para sentir Deus mais perto. Transformei-me, mãezinha. O tempo me renovou. Entretanto, sinto imensas saudades de teu carinho. Cura-me o cansaço com as tuas palavras de compreensão. Ameniza o rigor das lutas que carrego com o teu bálsamo de bondade e perdoa-me o pranto de alegria em que me afoga o pensamento ao pedir-te de novo esperança e consolo. Agasalha-me o coração em teu coração e, guardando-me no colo, deixa que eu te beije com a ternura da infância, enquanto me abraças para repetir-me outra vez. Deus te abençoe, Deus te faça feliz. Meimei. Eu dedico essa mensagem à minha mãe. Faço dela as minhas palavras. Porque minha mãe, como todas as mães, tiveram a filha rebelde, tiveram a filha que queria liberdade, como todas as mães, como toda a juventude sempre pede. E eu digo à minha mãe, perdoa-me, abraça-me e me abençoe uma vez mais. E eu, para ti, minha filha, que está aqui gravando este vídeo comigo, que Deus te faça cada vez mais feliz, que Deus te abençoe, ilumine seu caminho nesse trabalho maravilhoso de espiritualidade que você aceitou a seguir. Você continue com esse espírito forte, determinado, e esse carinho todo seu, todo amoroso, todo mãe, que você dedica a todos aqueles que te cercam. Deus te abençoe, minha filha, e Deus te abençoe as minhas filhas queridas, Patrícia e Simone. Depois de uma bênção dessa, até fiquei renovada. Um beijo no coração de todos vocês, filhos e mães. Axé. Axé. Deus abençoe a todos que assistirem esse vídeo. Axé.